Aura. Já falei a respeito do jorei como transmissão da luz divina, mas darei agora uma explicação mais profunda. O corpo espiritual do homem possui a mesma forma do corpo carnal. A única diferença é que no corpo espiritual existe aquilo que denominamos aura. O corpo espiritual irradia incessantemente uma espécie de ondas de luz. É como se fosse a veste do corpo espiritual. Daí a denominação aura. Sua cor é geralmente branca, porém, conforme a pessoa, poderá ser amarelada ou roxa. Também há diferença de largura. Normalmente tem cerca de 3 centímetros, mas no enfermo é fina. À medida que a enfermidade se agrava, a aura vai afinando cada vez mais, e na hora da morte desaparece. A expressão popular, fulano está com a sombra da morte na face, justifica-se pela percepção de que a aura de pessoas nesse estado é quase inexistente. Nas pessoas saudáveis, ao contrário, ela é larga. Essa largura torna-se ainda maior nos virtuosos, cujas ondas de luz também são mais fortes. Nos heróis, a aura é mais larga do que nas pessoas comuns. Nas personalidades ilustres do mundo, é ainda mais, sendo extraordinariamente larga nos homens santos. Entretanto, a largura da aura não é fixa. Varia constantemente de acordo com os pensamentos e atos da pessoa. Quando esta pratica ações virtuosas baseada na justiça, sua aura é larga. Em caso contrário, é fina. As pessoas de sensibilidade comum, em geral, não conseguem enxergar a aura. Mas existe quem o consiga. Mesmo aquelas, se observarem atentamente, poderão vislumbrá-la. A largura da aura tem relação direta com o destino do homem. Quanto mais larga ela for, mais feliz ele será. Os que têm aura larga são mais calorosos, causam uma boa impressão e atraem muitas pessoas porque as envolvem com sua aura. Ao contrário, aqueles cuja aura é fina causam uma impressão de frieza, desagrado e tristeza, e temos pouca vontade de permanecer em sua companhia. Em face do que dissemos, o esforço para aumentar a largura da aura é a fonte da felicidade. Mas de que forma devemos agir? Antes de responder a essa pergunta, darei uma explicação sobre a natureza da aura. Já sabemos que todos os pensamentos e atos humanos se subordinam ao bem ou ao mal. A largura da aura também é proporcional à soma do bem ou do mal. Isto significa que na ocasião em que a pessoa pensa ou pratica o bem, surge-lhe o sentimento de satisfação na consciência, o qual se transforma em luz e soma-se ao seu corpo espiritual, aumentando-lhe assim a luminosidade. Ao contrário, o mal transforma-se em máculas, que também se acrescentam às já existentes no corpo espiritual da pessoa. Ao mesmo tempo, quando se faz o bem, a gratidão do beneficiado torna-se luz, e esta, através do elo espiritual,
é transmitida para o praticante do bem, aumentando-lhe consequentemente a luz. Em contraposição, pensamentos de vingança, ódio, inveja, etc., transformam-se em máculas, que são transmitidas a outra pessoa pelo elo espiritual, somando-se às que ela já possui. Sendo assim, é importante que o homem pratique o bem, alegre o próximo e dele jamais receba pensamentos como os que mencionamos. O fracasso e a ruína daqueles que rapidamente conseguiram fortuna ou posições elevadas têm origem no que acabo de expor. Atribuindo a causa do sucesso à sua capacidade, inteligência e esforço, a pessoa cai na presunção e na vaidade, torna-se egoísta e arrogante. Vive uma vida de luxo, passando a ser alvo de sentimentos geradores de máculas. Em consequência disso, a sua aura vai perdendo luz e afinando, e acaba sobrevindo à ruína. Esse é o fim de muitas famílias nobres e de muitos milionários. Socialmente, ocupam posição superior e recebem da sociedade e do país os favores correspondentes a essa posição, razão pela qual deveriam retribuí-los adequadamente, isto é, fazendo o bem em abundância. Dessa forma, suas máculas estariam sendo eliminadas constantemente. A maioria das pessoas, entretanto, só pensa em proveito próprio. Em decorrência disso, avolumam-se-lhes as máculas e o seu espírito desce a um nível muito baixo, apesar de conservarem as aparências. Por fim, pela lei do espírito precede a matéria, essas pessoas acabam arruinadas. Quanto mais fina é a aura, mais sujeita está a pessoa à infelicidade e desastres. A razão é que, em virtude das máculas, o intelecto fica entorpecido, o raciocínio falha, a força de decisão diminui e não se pode ter uma previsão correta das coisas. Por conseguinte, a pessoa se impacienta, pois deseja o sucesso rápido. Tais criaturas podem conseguir sucesso passageiro, mas nunca duradouro. Nesse sentido, se a política de uma nação é ruim, é porque a aura de seus governantes é fina, assim como também a do povo, que sofre as consequências dessa má política. Aqueles que têm grande quantidade de máculas geralmente passam por muitas purificações. Facilmente são vítimas de doenças ou acidentes. Quem sofre acidente de trânsito é porque tem aura fina. Quem tem aura espessa, em qualquer situação, livra-se do perigo. Por exemplo, na iminência de alguém ser apanhado por um veículo, o espírito deste se chocará com a pessoa, se ela tiver aura fina. Mas não ocorrerá o choque se a sua aura for espessa. Nesse caso, a pessoa é arremessada para longe e nada sofre, graças à elasticidade da sua aura. Refletindo sobre o princípio aqui exposto, podemos concluir que o único meio para nos tornarmos felizes é aumentarmos a espessura da nossa aura, praticando o bem. Existem criaturas que se resignam diante da má sorte. Elas me causam pena, pois não conhecem esse princípio.
Também, quanto mais espessa for a aura dos ministros desta igreja, mais pessoas eles salvarão. E quanto mais pessoas salvarem, mais agradecimentos receberão, o que fará aumentar a espessura de sua aura. Simultaneamente, melhores serão os resultados do seu trabalho de difusão. Tenho muitos discípulos assim. Por Meishu Sama, em 5 de fevereiro de 1947.